Hebreus 13, versículo 8, apenas esse versículo, e os irmãos, eu vou ler para os irmãos, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tem um outro termo que fala eternamente, né? Mas vamos ler essa versão, que é a NVI, vamos ler junto? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, e essa oportunidade de fazermos a Tua obra, Senhor, essa oportunidade de chegarmos à Tua presença e sabemos que, Senhor, Tu é o mesmo e hoje não será diferente, Senhor. Haverá a palavra de vitória, Senhor, haverá resposta, portas abertas, porque nós cremos. Agora abençoa esta palavra, dependemos totalmente de Ti. Fica à vontade, amado Espírito Santo, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, pode sentar. Eu já estou até feliz que eu estou vendo uma pessoa que eu amo muito está chegando, né? O Alex, sua esposa, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Gente, esse texto hoje que eu quero falar com vocês é a respeito essa palavra que diz Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Como tema eu botei, Ele é imutável, Ele não muda. É interessante, né? Que a gente sabe e a gente observa que a gente vive, a gente tem muitas notícias, então a gente vive numa constante mudança. As pessoas mudam, né? As pessoas mudam, a gente observa que os sistemas falham, a gente observa isso, né? As promessas, elas são quebradas, às vezes promessas humanas, elas são quebradas, mas no meio de tanta instabilidade, a palavra de Deus nos mostra que o nosso Deus, essa verdade inabalável, que o nosso Deus é imutável. Ele não muda, graças a Deus. No passado, nós vamos observar isso, e Jesus Cristo, no Evangelho, onde se fala mais do verbo encarnado, o verbo encarnado que é Jesus Cristo, ele curou, ele fez milagre, ele teve compaixão, né? Ele ouviu pessoas, viu suas necessidades, supriu suas necessidades. Então a gente observa que essa ação de Jesus Cristo no passado, ela foi muito forte, mas não ficou no passado, ela continua até hoje. Por isso que eu posso falar a você que essa imutabilidade do Senhor, ela é maravilhosa, porque Ele não mudou, porque podia ser que se esse Deus mudasse, Ele fala assim, não, mas no passado o pessoal vinha mais atrás de mim, né? Quando eu estava num local, as pessoas corriam e vinham me ouvir, né? Muitas vezes estava num barco conversando com o discípulo, quando via a multidão estava lá, mas hoje as pessoas não têm tanto interesse, então eu não vou responder da mesma maneira que eu respondi no passado, mas nosso Deus não é assim. A palavra de Deus diz que Ele tem algo que é muito maravilhoso, que é a compaixão. Ele sente os nossos problemas, Ele sente as nossas aflições e Ele sempre quer ajudar. E a gente vai observar isso aqui em alguns pontos, são 4 pontos e vamos ser bem sucinto nesses pontos. Eu quero que você abra aí em Marcos 6, 30 a 44, nós vamos ler. É um texto muito conhecido, mas eu quero ler com vocês para observar uns detalhes aqui em Marcos 6, que se fala aqui, Marcos 6, deixa eu botar na minha Bíblia aqui também, no versículo 30, esse texto do Evangelho vai falar da multiplicação dos pães. É muito conhecido a respeito disso. Se eu contasse aqui, muitos sabem que Jesus multiplicou os pães e as pessoas têm uma necessidade. Mas eu quero que você observe um detalhe aqui, eu quero ler com você e vamos ler essa porção da palavra de Deus. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. A gente observa já aqui que outros textos, Mateus vai falar que houve uma situação, né, de uma notícia até muito chata para Jesus, que foi a morte de um parente, né? Mas aqui nesse texto de Marcos, eu vou observar que os discípulos vêm, relatam algumas coisas a ele, e agora eles não têm tempo nem para comer, e parece que isso acontece com a gente. Às vezes tem gente que está trabalhando, né? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e disse, rapaz, eu não almocei até agora. Eu estou trabalhando numa correria, e isso acontece. Então, nesse tempo de Jesus, não era diferente. Tanta atividade que os discípulos tinham ali com o Senhor, na sua obra, e aí o Senhor disse, então vamos ali para um lugar mais deserto, para que vocês possam dar uma descansada. E só que a palavra de Deus vai mostrar, eu vou ler aqui, então eles se afastaram no barco para um lugar deserto,
Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de toda a cidade e chegaram lá antes deles. Olha, saber que esse esse Senhor era maravilhoso. Porque o pessoal, olha, eu fico imaginando, você quer descansar. E quando você quer descansar, você quer o quê? Você quer calmaria, quer pouca gente falando, se puder pegar aquela soneca gostosa, né? Aí quando Jesus chega no lugar para descansar, a turma já estava toda lá. Oi, Jesus, tudo bem? Eu fico imaginando, os discípulos assim, eu não aguento, eu não aguento Jesus. Mas a palavra de Deus diz que essa multidão, né, chegou ali perto de Jesus. Ele diz, quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão dele. Aqui, ó, é nesse ponto que eu quero falar. Jesus teve compaixão. Jesus teve compaixão. Então vamos entender o que é compaixão. Significa um sentimento profundo de dor e empatia pelo sofrimento alheio, levando a uma ação para aliviar esse sofrimento. Então aqui eu não quero falar com vocês agora, nesse momento, desse Senhor que é imutável, não falar da multiplicação dos pães, que nós sabemos como foi maravilhoso. Mas o detalhe aqui é que o Senhor que está com os discípulos cansados, quer levá-los para descansar. Ele senta no barco, as pessoas observam, a palavra de Deus diz que algumas dessas pessoas foram até andando, foram a pé, e chegaram mais rápido que Jesus. Eu acho que até alguns correram. Né? Chegaram mais rápido que Jesus, mas quando Jesus viu essa multidão, ele teve compaixão dessa multidão. Ele sentiu a dor delas. Então, uma das coisas que ele observa hoje, e que Jesus não mudou, é que ele observa a nossa necessidade. Ele observa as nossas dores, as nossas preocupações. Por que você veio aqui nessa noite? Na noite de quarta-feira, mas uma razão te trouxe aqui nesse lugar. Certamente para adorá-lo, para bendizer, para agradecer, mas também por uma necessidade. Então o Senhor, que é o mesmo Senhor que teve a compaixão lá no passado, ele está vivo, ele venceu todas as coisas, ele venceu a morte. Ele também tem compaixão de você, ele observa o teu coração. Pode ser que você não falou nada a ninguém. Né? Você pegou um Uber rápido, vou lá porque eu quero pegar a bênção, correu na moto, mas vamos chegar porque o Senhor já te viu. Mas o Senhor não está cansado não. A palavra de Deus diz que ele não tosqueneja. Esse leão da tribo de Judá não tosqueneja, ele está atento e observando a sua necessidade. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus, né? Ele é o Deus da provisão, e aí, agora eu não vou ler, mas vou falar o restante, e vai mostrar que ele é um Deus da provisão, porque ele não vai parar apenas observando a necessidade daquele povo. Porque a palavra de Deus diz que ele começa a ensinar. Eu quero até pegar esse detalhe aqui desse versículo mesmo, diz assim, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas. É o mesmo versículo 34. Jesus teve compaixão e começou a ensiná-los. Então, sabe o que o Senhor fez para eles? Ensinou a palavra. A palavra do Senhor foi sendo dada, ministrada àquelas pessoas. Certamente a palavra do Senhor trazia conforto, a palavra do Senhor trazia paz. Então o Senhor se preocupa primeiro em liberar a palavra. Amados, se queremos a bênção do Senhor, temos que valorizar a palavra. A palavra de Deus é que tem poder, ela é eficaz. Ela é viva, eficaz, é poderosa. Então, se nós não dermos atenção, olha o ensinamento de Jesus. Essas pessoas ainda não estavam famintas, não estavam falando disso. Quem estava com fome, se observar, eram os discípulos. Os discípulos estavam cansados e com fome. Então Jesus disse, entra no barco e vão para o lugar para vocês poderem parar um pouco. E lá, certamente, Jesus, eles iam resolver, eles descansar e voltar à atividade. Mas quando chega naquele ambiente que eles iam descansar, a palavra de Deus diz que ele tem agora a compaixão, porque observa que eles estão como ovelhas sem pastor, sem orientação. Uma das coisas desse Deus imutável aqui, do Senhor imutável, é que ele não muda no sentido de ter a preocupação de como você está caminhando. Ele não quer que você caminhe sem direção. Ele não quer que você tome decisões sem observação da sua palavra. Ele quer te dar direcionamento. A direção que você vai tomar essa semana, a partir de agora, que você veio pedir ao Senhor, você não vai ficar como ovelha sem pastor. Você tem pastor, o bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor, amém? Glória a Deus. Então o Senhor foi ali ensinando, mas chegou, o ensino foi tanto tempo, foi tanta gente, o Senhor foi falando, e agora eles sentiram fome. Não era só mais os discípulos que estavam com fome. Aquela multidão estava faminta. E eles observaram isso. Depois lê essa passagem. Eles observaram isso e agora o Senhor se preocupa em alimentá-los.
em trazer, suprir as necessidades deles. E a palavra de Deus diz, você sabe, foram 5 pães, 2 peixinhos, e o Senhor fez a multiplicação para tantas pessoas que aqui estavam, e a palavra de Deus diz que essas pessoas todas foram alimentadas, 5.000 pessoas. Olha que poder de Deus, olha que maravilha. Mas ficou lá no passado, e como é isso para os dias de hoje? Os dias de hoje, esse Deus que é imutável, esse Senhor que te preocupa e quer que você saiba que Ele não mudou, Ele libera a palavra para você, mas Ele é o Deus da provisão. Você tem uma necessidade, Ele vai prover a sua necessidade. A palavra de Deus diz aqui em Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então a sua necessidade, irmãos, coloca diante do Senhor. Ele está aqui, Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar. Então creia, tome posse da palavra. Observe, a multiplicação dos pães não veio primeiro e depois veio a palavra. Primeiro veio a palavra e depois a multiplicação dos pães. Porque isso gera fé. Mas pastor Pedro, o que tem a ver a questão da palavra e que eles não tiveram efeito, aquela multidão não teve efeito da palavra. Mas o que Jesus foi ensinando a eles? Ficou uma observação, uma preocupação na questão espiritual. A primeira coisa que o Senhor quer é cuidar das nossas emoções, cuidar das nossas preocupações, porque creio que muitas pessoas ali, as suas aflições emocionais estavam, quando se via alguém doente, porque quando as pessoas estavam diante de Jesus, elas apresentavam seus filhos doentes, seus problemas familiares, seus problemas, até creio, problemas de trabalho, tudo. Jesus, as pessoas falam, Senhor, eu estou com problema, e por causa do trabalho, eu estou colocando aqui, mas não está na palavra, mas a gente observa que é assim que é a nossa necessidade. Ele não estava pedindo porta aberta para Jesus, mas dizia, Senhor, eu estou aflito. E com a palavra do Senhor, ele confortava. Isso mudava a opinião das pessoas diante de Jesus, porque muitas pessoas falavam, olha, você vai conseguir, não, vamos lá falar, eu tenho um amigo lá, José, que tem uma tendinha lá, que você vai, e às vezes as coisas não aconteciam, ou mesmo falando, essa esperança não era tão forte, mas quando Jesus fala com a gente, presta atenção nisso, quando o Espírito Santo fala ao seu coração, mesmo você não vendo, você já crê que aconteceu. Essa é a fé. Então aquilo movia o coração dessas pessoas, mas agora a fome, houve um barulho no estômago daquelas pessoas. E Jesus observou que o rostinho dela, creio que tenha sido isso, não creio que ninguém chegou, Jesus, estou com fome, a minha necessidade é fome, mas tinha 5.000 pessoas com fome. Então Jesus falou, agora vocês precisam dar de comer. E a palavra de Deus diz, agora vê aqueles pães, aqueles peixes, e agora o Senhor vai mostrar um milagre. Deus pode realizar todo tipo de milagre, não há impossíveis para Deus. O que nós temos que observar é que nós temos um Senhor tão poderoso que a gente acha que Ele só está preocupado com as questões emocionais nossas e não está preocupado com as questões materiais. Eu ouvi um testemunho nessa semana e eu vou contar porque me falaram que eu posso contar, né? A Sayase e o Tadeu, a Sayase com essa levita, você que está assistindo, essa levita que estava cantando aqui à frente, porque tinha outra levita acompanhando, né? A Paula, e tinha o levita Anderson tocando. Então vamos falar os três para não deixar ninguém de fora, né? Mas, e tinha também o Pedro, que estava lá na guitarra. O Pedro, que é o meu parceiro aí, né? Pedro. Então, ela conta que eles estão aí para ver um neném. Qual o nome do neném mesmo que vai ser? O Leonardo está chegando aí também, né? Mais à frente, eles estavam preocupados. Eles estavam preocupados. E ele contou essa semana para mim, falou, pastor, eu tenho que contar um testemunho com o senhor. O que aconteceu? Nós temos que montar o quartinho da criança. Quando chega a criança, tem que montar o quartinho, né? Aí tem armário, tem não sei o quê, tem várias coisas. E eles estavam preocupados porque quando eles fizeram a relação dos custos, estava bem alto. E ele falou, como nós vamos fazer isso agora? E começaram a clamar ao Senhor, pedir ao Senhor misericórdia, o que vão fazer? Aí daqui a pouco alguém telefona para ele e era uma pessoa da área de seguros, né? Seguros. E com esse detalhe, eu vou também, assim, detalhar, eu vou chamar você aqui para contar, você quer vir contar? Então vem cá. Não sabe explicar? Você que recebeu a bênção? Mas vem cá, porque aí você me ajuda aqui, para aí o pessoal ver quem é você. Aí que eu errar, você me ajuda. Então, certamente, aí tinha a questão do seguro que ele fez, seguradora, né?
é que o seguro de vida do Tadeu já tinha que mudar a pólice e a gente nem sabia disso. Então, todo ano tem que fazer a renovação do seguro ali no aniversário dele, que é, né, em julho. Aí, ok, a gente já tinha feito o carrinho de compras dos móveis do Leonardo, né? A gente fez no site. E aí no site tinham... eu fiz um carrinho ali e aí eu botei todos os móveis e eu pensei, meu Deus, tinha um desconto muito bom para pagar em Pix, né? O Pix tinha um desconto excelente. Eu fiquei, não queria ter que comprar no cartão de crédito, parcelar 1 milhão de vezes, aí a criança vem... parcela em 12 vezes, a criança vem e a dívida ainda é maior, porque com o Pix tinha um desconto. E aí veio a questão do seguro de vida, que foi inusitado. Foi ali em julho, né? E ele fez a reunião, que a gente nem queria fazer a reunião, porque é bem, né, chata, 1 hora de reunião, mas aí o Tadeu, tá bom, vou fazer. Aí fez, ele avisou da apólice que tinha que mudar, porque já tinha passado o prazo, e ele falou que tinha um valor que a gente não sabe explicar muito bem, porque só Deus mesmo. Tinha um valor que, durante esses anos que a gente paga o seguro de vida, foi acumulando e que a gente, agora que estava trocando a apólice, a gente ia receber o valor. E o valor dava exatamente assim, o valor do quarto do Léo e mais um pouco. E ele falou assim, e vocês vão receber isso... Falou pro Tadeu, né? Vocês vão receber isso essa semana ou outra, assim, na conta. A gente, É o quê? Como assim? Dinheiro assim, do nada? E no mesmo dia que o Tadeu me deu a notícia, eu de manhã estava fazendo o carrinho e eu já ia comprar. Eu falei, preciso comprar logo os móveis, porque senão o Leonardo vai vir e a gente não vai ter móvel, né? E aí Deus falou assim comigo, assim, espera. Aí eu, espera? Deus, se eu esperar mais 1 semana, daqui a pouco não tem móvel, não tem... Eu sou muito ansiosa. Aí daqui a pouco não tem nada, a criança chega, não tem nada. Eu, tá bom, vou esperar. Aí no mesmo dia à tarde o Tadeu me deu essa notícia. Aí a gente trouxe testemunho para... Você vê? Glória a Deus. Obrigado, Sayase. Eu sei que não é costume a gente pregar, eu falei, está dando administração, alguém falar, mas é bom ouvir o testemunho e ouvir certinho, né? Você observa, elas tinham uma necessidade. A necessidade espiritual estava sendo atendida. Né? Ela estava orando, pedindo a Deus misericórdia, ela aqui louvando, a palavra vem, não, vai dar certo, não sei como vou fazer, mas Deus vai fazer alguma coisa, mas a gente tem que comprar. E agora o Senhor vai dar a resposta da necessidade material. Porque ele, normalmente, olha, a gente estava observando, o pastor Alexandre, que é o líder desse trabalho, a gente estava observando o seguinte, que esse corretor foi muito honesto, porque ele podia não falar nada. O pastor Alexandre falou isso. Você sabia que esse cara foi honesto, falou que vocês tinham um recurso para receber. Ele podia ter ficado calado, ele não sabia. Ele falou, olha, você tem. Então, o que ele comprou? Compraram tudo, não vou falar valor. Foi uma benção, acredite. Eles compraram tudo que precisavam para o quarto e ainda sobrou dinheiro. Então, a bênção é maior do que a gente espera. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece a necessidade. Eles pensavam, quando eles olhavam aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus mandou sentar. Senta, calma, sabe? Aquilo, a gente pensa que nada tem uma motivação. O sentar ali acalma as pessoas. Se as pessoas estiverem em pé, senta todo mundo. 150, vai sentando. Aí todo mundo se assenta. E aí, certamente, alguns, pode ser que o mais distante não viram, quando aquele Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos. Alguém deve ter falado assim, loucura, né? Jesus manda a gente sentar aqui, diz que a gente vai comer, e tem 5 pães e 2 peixinhos? Só que esse Deus, ele conhece a nossa necessidade, ele é o Deus da provisão. Então, eu quero dizer, aquilo que Jesus fez no passado, ele faz hoje. Ele traz a resposta. Então, coloque essa necessidade diante do Senhor. Você não está aqui, você não vai voltar para casa sem resposta. Você vai voltar, se você crer, você vai ver a glória de Deus, amém? Agora toma posse. Aqueles homens começaram a ver, a palavra de Deus diz que eles comeram, se esbanjaram, ficaram com a barriga cheia. Ainda sobrou 12 cestos cheios. É só a glória do Senhor, amém? Eu quero te dar uma salva de palmas para Jesus, que ele merece. Ele merece. Vamos ver aqui em Marcos, o segundo exemplo, que Jesus é imutável.
e ele fez no passado, e a gente tem que ver nos evangelhos, que ele fez, o que ele pode fazer hoje, se ele é o mesmo Deus, e é o Deus que não muda. Eu sou o mesmo ontem, ele falou o livro de Hebreus, não fala sobre isso? Jesus disse, eu sou o mesmo ontem. Então, aquilo que eu fiz no passado, eu faço hoje aqui, no meio do seu povo, e faço para sempre. Ele não vai mudar. Então, esse texto de Marcos 6, é o seguinte, é o andando sobre as águas. É outro texto que a gente conhece muito bem, é Jesus, não vamos ler. Jesus está aqui, no momento que acabou aquele momento de alimento para aquele povo. Jesus vai orar e libera os seus discípulos, já alimentados, libera os seus discípulos e eles vão. Só tinha um barco, sempre é bom observar isso, não tinham 2 barquinhos, eles foram num barco só. E agora Jesus manda ele pegar esse barco e irem. E Jesus vai orar. E lá onde Jesus está orando, no monte, ele observa que os discípulos estão em dificuldades. É isso que eu quero falar aqui da imutabilidade de Deus. Esse texto você conhece. Mas o que eu quero observar em relação ao tema é que onde Jesus está, ele pode ver as dificuldades e as lutas que você esteja passando, a tempestade que você está enfrentando. A palavra do Senhor vai dizer que ele estava sozinho lá, mas ele mandou entrar, mas ele observou, olha, ele viu, versículo 48, que eu quero te dar a base, só essa parte, do mesmo capítulo 6, versículo 48. Eu vou ler o 47 para dar base ao que eu falei. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. Jesus mandou que eles fossem. E Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Então, amados, observe o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre os teus servos. Às vezes as pessoas fazem assim, eu estou aqui nessa tempestade, eu estou aqui nessa dificuldade, estou aqui nessa luta, estou sozinho. Você não está sozinho. Os olhos do Senhor estão sobre você. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Salmo 34, versículo 15. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Então, a palavra de Deus diz que quando Jesus viu os seus discípulos naquela situação, o Senhor, ele tem um poder tremendo, ele andou sobre as águas, ele vai andando sobre as águas, e os discípulos se preocuparam quando eles viram você imagina uma tempestade, já tinha anoitecido, então, no escuro, aqueles discípulos chovendo, certamente, tempestade acontecendo ali, eles veem um vulto, eles veem uma pessoa andando, eles gritaram, eles disseram que era fantasma, eles tiveram um medo. E Jesus se apresenta. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes, diante de uma resposta, a gente se assusta quando o Senhor vem. Aí pessoas ficam assustadas. Quando Deus começa a agir nas nossas vidas, nós não sabemos como Ele vai fazer. Preste atenção nesse detalhe. A gente não sabe como Deus vai agir. No nosso momento que estamos passando por uma tempestade, estamos no sufoco, Deus está olhando para nós. A palavra do Senhor observa os filhos, os justos. Ele está nos observando. Ele sabe o que nós estamos passando. Mas ele vem ao nosso socorro, ele é um socorro bem presente. Então ele vem ao nosso socorro. Então quando ele vem ao socorro, a gente às vezes pensamos que ele vai vir de uma maneira natural. Aqui que eu quero mostrar a você, porque ele andou nas águas, às vezes nós fazemos um entendimento que o Senhor vai responder da maneira que nós pensamos. De uma forma natural. Ele vai pegar um barco lá, vai conseguir, vai vir remando, vai entrar no barco com a gente. Não há dificuldade para o nosso Deus. Ele age de forma sobrenatural. E eu peço ao Senhor Jesus que nesta noite, Ele age de forma sobrenatural diante da sua dificuldade, diante da sua tempestade. Se você estiver passando por algum tipo de luta, que você creia que nessa noite o Senhor está olhando você e está ouvindo o seu grito de socorro. Porque muitas vezes nós estamos gritando socorro para dentro. Muitas vezes nós estamos gritando socorro dentro da igreja, não estamos gritando socorro perto dos nossos familiares, porque há situações que nós queremos poupar o nosso cônjuge, queremos poupar os nossos filhos, queremos poupar o nosso parente, e a gente fica com o grito presos, grito do silêncio. Mas o Senhor escuta o nosso clamor, e Ele escuta o grito de socorro. Eles estavam lá longe de Jesus, mas Jesus estava muito pertinho deles. E aí, claro, tem aquela experiência de
e nós não vamos entrar aqui, eu quero mostrar a você da imutabilidade do Senhor. O que o Senhor fez no passado para esses discípulos, o Senhor faz para nós. A gente tem que crer nisso. Se o nosso barquinho começou a ter, a nossa vida, barco aqui, a nossa vida começou a ter uma tempestade, uma dificuldade, por certo, a gente se desespera, é normal. E até isso Jesus, a palavra melhor, mostra a parte humana do ser humano, né? Então, a gente se desespera diante de uma dificuldade, de algo que você não está esperando, algo que está se tornando possível. Eles remaram, a palavra de Deus diz que já voltavam horas ali, tentando remar em uma direção, e o vento lhe era contrário. Quer dizer, eles empurravam o barco para frente e o vento lhe empurrava para trás. Então, havia dificuldade. E no momento desse, há desespero, há aflição. Então, Jesus conhece a nossa aflição e ele não vai te criticar se você colocar suas demandas diante dele. Uma das coisas que a gente tem que aprender é que nós temos que colocar diante do Senhor o grito que está silencioso aqui. Eles falaram, é o fantasma! Eles gritaram. Jesus disse, não, sou eu. Aí Pedro diz, és tu mesmo, Senhor, se és tu, se é o Jesus que nós deixamos lá na terra, lá, porque tu está aqui dentro, pisando nas águas. Se tu é o Jesus que estava lá na terra, que falou para a gente entrar no barquinho, então, por favor, esse por favor foi eu, né? Mas só para você entender. Então, por favor, me mande andar sobre as águas. Aí Jesus vem. Sobre essa palavra ele foi andando. Então o Senhor mostra que diante da palavra dele o impossível acontece. Você tem que crer nisso. Sabemos que a humanidade, o lado humano e Pedro aconteceu. Aí Jesus nos ensina. Houve uma situação, mas Deus não mudou. Olha como Deus não mudou. Quando viu que a parte humana de Pedro tirou os olhos dele, de Jesus, daquele que é imutável, aquele que se preocupa, aquele que tem compaixão, aquele que está observando, aquele que escuta o grito do socorro, a hora que ele gritou socorro, ele disse, Pedro, vem, sobe, eu não vou deixar você afundar. As águas não vão te submergir. Então aprenda uma coisa, mesmo no momento que a gente, diante da palavra do Senhor, começa a enfrentar as dificuldades, se em algum instante a nossa fé se abalar, o Senhor vai estar presente. O Senhor nunca se abala. O Senhor nunca está, não, o Senhor está sempre pronto a nos ajudar. Então tome posse disso nessa noite, amém? Nessa imutabilidade de Deus. E o terceiro ponto e último, para nós poder já orarmos, é Mateus 8:5, no versículo 10. Vamos Mateus 8:5, no versículo 10. Há muitos textos que vão mostrar essa imutabilidade do Senhor. É o Deus que não muda. Qual é a palavra que nós pegamos como base? Hebreus. Jesus é o mesmo ontem, aquilo que ele fez no passado, ele faz hoje. Aquilo que Jesus fez na nossa vida em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, já estamos em julho, que Jesus fez ontem, eu estou falando ontem mesmo, né? Na terça-feira, Jesus pode fazer hoje. Mas o que Jesus fez em janeiro, Jesus pode fazer até o final do ano. E Jesus pode fazer eternamente. É isso que nós temos que entender. Não há dificuldade. As pessoas falham, as promessas são quebradas, a situação política muda, mas o Senhor não muda. Se Ele falou que Ele está presente, que Ele vai realizar, que Ele tem compaixão, que Ele se preocupa com as suas necessidades, Ele se preocupa. E Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? Glória a Deus. Vamos ler esse ponto aqui. Quando Jesus entrou na Cafarnaum, Mateus 8:5, deixa eu colocar na minha Bíblia aqui também, já que esse é o último ponto que nós vamos falar hoje. 8:5. Entrando Jesus em Cafarnaum, né? Eu vou ler ali, porque como está na NVI, a minha é diferente, vamos ler ali, porque tem gente que acompanha também do lar. Então vamos lá. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. E ele disse, Senhor, o meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. O centurião respondeu, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, ele vai. Ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam,
Em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Amém? Esse texto aqui mostra de um centurião, uma pessoa que colocou sua fé no Senhor. A primeira, um ponto aqui que eu gostaria de falar desse terceiro ponto é o detalhe do grande amor de Deus. O amor de Deus, ele não está limitado apenas às pessoas que seguem a Ele. Se alguém pedir o seu favor, se alguém pedir algo em favor de si, a misericórdia do Senhor vai alcançá-lo. Esse é o grande amor de Deus. O Senhor é imutável. A misericórdia dele é grande para sempre. É maravilhosa. Então, o Deus que não muda, ele tem misericórdia. E a gente observa isso. Pessoas que chegam às vezes e falam, você pode orar para um amigo? Quantas vezes nós temos visto isso no nosso grupo? Olha, ore por essa criança que é amigo do meu filho. Nós não vamos perguntar ali, é crente? Ele segue Jesus? A necessidade não é se segue Jesus, se não segue. Porque o próprio Senhor mostrou que todos que viam a Ele, o Senhor tinha compaixão, tinha misericórdia envolvida. Então, se a pessoa pediu, o Senhor dava a essa pessoa a bênção. Eu posso lembrar vocês aqui, dentro desse ponto, desse exemplo, quando aqueles leprosos, óbvio, a gente fala de gratidão, mas observe isso. Quando aqueles leprosos vieram a Jesus, os 10 leprosos, e falaram do Senhor para ser limpos, Jesus deu uma orientação a eles, e eles foram curados no processo da obediência à palavra, eles foram curados, teve um que voltou e 9 não voltaram. Jesus falou da gratidão, mas Jesus deixou de curar? Entende isso? Jesus não deixou de curar os 10 porque ele sabia que 9 não viriam. Ele ia perguntar assim, quem crê em mim aí dos 10? Levanta a mão aí. Só você, então você é curado, os restos, ó. Beijo, bênção. Não, Jesus disse, vocês 10. Vocês vão agora, o sacerdote, e vocês lá para se apresentar aí. Quando eles estão indo, eles se olharam e todos os 10 foram curados. Mas só um voltou. E certamente, esse voltou em gratidão, em submissão ao Senhor. Mas o Senhor não deixou de ter misericórdia. Então, quando na nossa igreja alguém pede oração por um amigo, seja ele do colégio, do trabalho, você pode fazer isso. Sabe por quê? Porque você vai mostrar o grande amor de Deus, porque Ele é imutável. Se Ele fez no passado, Ele vai fazer hoje. E nós temos visto resposta de Deus nisso. A gente vê lá, olha, a criança melhorou. A gente, glória a Deus. Olha, meu tio melhorou. Glória a Deus. Olha, ele foi salvo. Glória a Deus. Porque o Senhor, claro, não sabemos, eu fiquei pensando sobre esse texto agora, dos leprosos, não sabemos se mais à frente, depois, aquilo moveu o coração deles. Porque, por certo, esse Deus imutável, Ele trabalha nos corações, a palavra vai ficar ali, eu fui curado por Jesus. E pode ser que lá na frente os 9 voltarem seguindo Jesus, a Bíblia não diz. Só fala que naquele momento não houve gratidão. Mas o Senhor não deixou de curá-los. E agora, nesse texto, observa-se que esse centurião, não sei se li tudo, eu li ou parei? Eu cheguei a ler todo? Não, eu li só uma parte. Mas eu quero ler só uma parte aqui para poder... Então, Jesus em Cafarnaum, né? Eu li todo, né? Dirigiu-se a ele um centurião pedindo ajuda. Então, esse homem pediu ajuda. Então, quando ele pediu ajuda, ele falou, Senhor, eu preciso de ajuda. Mas o Senhor disse, eu vou na sua casa. Ele disse, não, Senhor, não faça isso. Ele ficou preocupado. A sua preocupação natural era um militar, né? E não é porque ser militar, a gente sabe que aqueles que são militares trabalham sob uma regra muito rígida. Então existe todo um aspecto de você receber alguém em casa, né? Eu sei que eu não sou militar, mas fui filho militar e conheço militares. Quando você vai visitar alguém, você é convidado para um jantar, você leva alguma coisa. É uma regra dos militares. Ele não vai de mão vazia, né? Se é um superior, ele vai com presente, ele vai com alguma coisa que agrade aquele comandante, ele vai jantar naquela casa. Mas isso não sabemos por que ele falou. Mas disse, não sou digno de ir na minha casa. Não precisa ir. Mas eu creio, olha o que ele falou, eu creio que se tu liberares uma palavra daí,
o meu servo vai ser curado lá. E o Senhor fez. Ele falou, pode. E a palavra do Senhor diz que isso aconteceu. E aí ele perguntou, olha aqui o detalhe. Então Jesus disse, vá como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Outros textos vão mostrar que quando ele chega em casa e pergunta sobre a questão da cura, aí o texto vai dar mais explicações. E ele falou, mas que hora foi que ele foi curado? Aí ele observou que foi na hora que Jesus liberou a palavra. Então quero falar uma coisa a você. O Senhor é imutável. Jesus está lá no seu trono sentado, o Cordeiro de Deus. Mas ele libera uma palavra lá do céu. E se ele liberar essa palavra, você crê, ele vai liberar hoje uma palavra a seu favor. E essa palavra vai ter efeito. Não importa se a pessoa está no hospital, não importa se é uma questão na sua casa, não importa o que seja, mas se você crer, assim como o Senhor fez com este homem, Deus vai fazer na sua vida, na minha vida. A você que está tomando posse dessa palavra, você tem que dizer, Senhor, eu creio. Senhor, basta uma palavra. Tu é um Deus que não mudou. O Deus que fez lá com esse centurião, tu pode fazer hoje na minha vida. E eu vou receber. E quando eu chegar em casa, quando eu chegar lá naquela situação, e você ver resolvido, você vai perguntar, quando foi resolvido? Foi é mais ou menos essa hora. E foi na hora que eu criei. E creia que nessa noite, Deus fará grandes coisas a nosso favor. Que o nosso Deus é imutável. Receba isso em nome de Jesus. Amém.